Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Porém, sem ostentação. E diz mais: tomai cuidado de não fazer vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Então vejamos, no coração dos homens há dois sentimentos que o estimulam a executar seus atos: a humildade e o orgulho. O que vem a ser a humildade? É um sentimento que leva o homem a praticar o bem pelo bem, sem esperar recompensa, a não ser a satisfação íntima de haver concorrido para a felicidade de um irmão. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque é preciso colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar somente a aprovação de Deus. E tem gente que gosta do testemunho dos homens, né? Coloca até acima de tudo. Então, a caridade, meus irmãos, ela pode ser moral, mental e material. E a síntese dessas qualidades é a caridade cristã. Porém, a beneficência requer modéstia, discernimento e ponderação, embora deva ser usada com abundância, sem economia. Então, na caridade, a gente não economiza. Vai o tempo, vai tudo que tem que fazer sem economia. Vai e faz. Tem que ser com abundância, não é? E o que vem a ser a modéstia cristã? É aquela que não ofende, que serve com humildade, sem hipocrisia, sem fingimento, sem falsa modéstia. O que importa é fazer o bem sem olhar a quem. Isso é maravilhoso, porque servir pelo prazer de ser útil traz conforto imediato e intraduzível, e é uma parte da recompensa divina com que o Pai prestimoso envolve a sua criatura. E o cristão aprende que a recompensa na terra é transitória, enquanto que o testemunho silencioso e cristalino de suas boas ações é imortal perante as claridades divinas do Cristo de Deus. A beneficência modesta tem duplo mérito, além da caridade material, a caridade moral, porque não ofende o beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, respeitando sua dignidade de ser humano, uma vez que ele irá receber um serviço e não uma esmola. E converter um serviço em esmola
é humilhar aquele que o recebe. E sempre há orgulho e maldade em humilhar alguém. Então essas lições vêm nos assim abrir o leque para principalmente quem trabalha nas obras e tal, prestar atenção se está indo o orgulho na frente ou se está indo só a caridade, não é? Mais adiante aí nós vamos entender melhor. E o que vem a ser o orgulho, que infelizmente ainda é a chaga da humanidade. Lembrando que nós fazemos parte dessa humanidade, viu? Não é só quem está lá fora, não. Quem está aqui dentro também. Né? Porque o orgulho é uma coisa triste na vida do ser humano. O que é o orgulho? É um sentimento que leva o homem a praticar o bem por ostentação. E diz mais. A assertiva de Jesus é bem explícita ao dizer: quando deres esmolas, não façais soar as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que já receberam sua recompensa. Bom, para quem conhece a trombeta, sabe que o som dela é potente. Tocou a trombeta, aquilo vai longe e espalha. Mas nós vamos trazer agora para a nossa realidade, para a nossa era tecnológica. As trombetas acionadas hoje é o quê? Os meios de comunicação e as redes sociais, onde muitos expõem suas boas obras, suas boas ações, não é? Agora veja bem. Se você coloca na rede social, compartilhou, vai longe, vai espalhar. Só não vai ter o barulho da trombeta. Mas a finalidade é a mesma, espalhar a notícia, não é? E o nosso Mestre Jesus vem nos aconselhando que quando deres esmolas ou praticardes qualquer ato bom, que não seja o sentimento de orgulho que te mova, mas o sentimento da humildade e da fraternidade. Preceituando que não devemos beneficiar ninguém à vista de todos, Jesus nos ensina a não humilhar o irmão que recorre a nós. Há bastante sofrimento no coração do irmão necessitado. Por que aumentar-lhe as amarguras, tornando-o alvo de uma caridade orgulhosa? Uma vez que a verdadeira caridade é modesta e branda, socorre sem humilhar e ampara sem ferir a dignidade de qualquer criatura, por mais ínfima que seja. Não é? E aquele que estima a aprovação dos homens prova mais a presença dos homens do que de Deus. E para essas pessoas que prezam mais a atenção dos homens, o testemunho dos homens do que a de Deus, a vida presente representa mais que a vida futura, ou até mesmo que nem crê na vida futura, como muitos irmãos que não acreditam ainda, não é? Aquele que faz o bem por ostentação, que procura sua glorificação na terra, que faz soar as trombetas de suas obras, este já pagou para si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta senão receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta, que vem nos chamando a atenção ao dizer: mas se há a modéstia real, sincera, há também a modéstia falsa, simulada, ou seja, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de deixá-la um pouquinho à mostra e atento, se alguém não a viu esconder. Ó, meus irmãos, é um ato infeliz, né? É um ato infeliz para quem faz isso, em relação aos ensinos e exemplos que o nosso Cristo nos deixou, a humildade e da fraternidade, né? Nós temos duas perguntas assim, muito interessantes e importantes. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles diante de Deus? Esses também já receberam sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, portanto, é tudo o que terão. E qual a recompensa daqueles que faz pesar seu benefício sobre o beneficiado, que lhe impõe testemunhos de reconhecimento? Para este, não há recompensa na terra, pois será privado da doce satisfação de ouvir abençoar o seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. Porque quando alguém olha para você, para você, para você e diz: Deus te abençoe, essa palavra é sublime,
essa frase ela é sublime. Deus te abençoe. Ela tem um peso. O peso do amor, o peso dos ensinamentos do Cristo, o peso sublime da espiritualidade. Não é como nós passar e falar, oi. Não, Deus te abençoe. E aquele orgulhoso, ele não vai ouvir isso, né? Por que ele não vai ouvir isso? Porque as lágrimas que secam, em lugar de para satisfazer sua vaidade, em lugar de subir ao céu, recai sobre o coração do aflito e o atormenta. O bem que realizou é sem proveito para si, uma vez que o recrimina, né? Uma vez que o censura. E todo benefício censurado, meus irmãos, é uma moeda falsa, uma moeda sem valor. Enquanto que a verdadeira caridade é ao contrário. Ela disfarça de modo sutil o benefício, evitando a menor possibilidade de melindre, uma vez que toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. A pessoa já está passando por necessidade, uma vida difícil, aí você vai, você ajuda e coloca o camarada lá no chão. Então é para a gente pensar como fazer a caridade, não é? E vem dizendo mais. Tá difícil. E diz mais. Ele sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade diante do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, invertendo os papéis, encontra um meio de parecer ele mesmo beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Toda caridade envolve a moral, que deve ser regida pela responsabilidade do livre-arbítrio e pela ética e da boa vontade, e o desejo de ser útil aos semelhantes. Porque ela começa no pensamento, cheio de boa vontade, né? E aquele desejo de ser útil ao semelhante. Então aí é que está essa ética, e depende do que? Do nosso livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio faz com que a gente plante e colhe. Não tem jeito. Então veja só que exemplo nobre a ser seguido que essa parte dessa lição traz para todos nós, não é? No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo de 1 a 4, nós vamos encontrar uma passagem simples, mas completa, do óbolo da viúva, que depositou no altar das oferendas 2 pequenas moedas, de pequeno valor, enquanto que os mais ricos colocavam muitas moedas. Jesus, que a tudo observava, disse aos discípulos, em verdade vos digo que essa pobre viúva doou mais que todos os outros que deram da sua abundância. Ela deu da sua indigência o que tinha e o que lhe restava para viver. Então essa passagem nos traz uma excelente advertência. Por que advertência? Muitos lamentam não poderem fazer o bem quanto gostariam por falta de recursos financeiros suficientes. Veja o que Emmanuel vem nos dizendo a esse respeito. A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. E diz mais, aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal, deve se consolar pelo pensamento de que o óbolo do pobre que dá, se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada, apesar de ter o seu mérito. Não é porque ele é rico que ele não vai ter mérito, mas na balança de Deus o peso é diferente, né? O peso é diferente. Então essa lição vem nos aconselhando o seguinte: não é apenas com ouro, com dinheiro que se pode enxugar as lágrimas ou simplesmente não fazer nada por não possuí-lo. É preciso limitar-se a fazer o que se pode. Quem deseja sinceramente ser útil ao próximo, gente, é só procurar, que vai encontrar inúmeras oportunidades. Não há ninguém que no livre gozo de suas faculdades não possa socorrer, consolar, abrandar um sofrimento físico ou moral. Tem uma frasezinha que acho que todo mundo aqui já conhece, bonitinha, né? Floresça onde Deus te plantou. A gente vê até brincando falando isso, não é? Floresça onde Deus te plantou. Eu fui plantada lá em São Paulo, né? Primeiro fui plantadinha lá no útero da mãe, depois lá em São Paulo, e foi a vida inteira. De repente, eu estou aqui em Ubatuba. Eu pedi para vir para cá? Não. Não queria, não gostava, quase nem aparecia por aqui. Meu filho adorava isso aqui, não saía da casa da minha irmã. Eu nem...
Não queria. E de repente nós acordamos aqui em Ubatuba, né? E estamos aqui. Então, já que plantou aqui, já tirou a raiz de lá, fala, agora chega, agora você vai para lá. E vamos. E se Deus tirar daqui para outro lugar, vamos lá naquele lugar procurar onde tem, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar a comunidade. Então tem que florescer onde plantou. E tem uma mensagem muito linda, muito pertinente ao tema. Nós não estamos no planeta de regeneração, né? Ou já está? Já está tudo regenerado? Lindo, maravilhoso? Que a gente acorda até sorrindo todo dia, de tanta felicidade. Não, o planeta não está regenerado, não. Porque essa regeneração depende de nós, depende do homem, do ser humano. Nós é que estamos aqui agindo, atuando, cada um fazendo a sua parte. E até agora a coisa está difícil. Pessoas que acreditam que a regeneração, que o planeta está mudando, que vai mudar, o mar vai virar montanha, a montanha vai virar o mar, não, vai continuar do mesmo jeito. As cataclismas, tudo que tiver que acontecer, vai acontecer de acordo com a necessidade de modificação, de evolução da natureza. Mas a nossa evolução depende de nós. Nós é que temos que trabalhar o nosso interior, fazer a reforma íntima. Quebrar o azulejo, o piso, a janela, arrancar a porta e começar a fazer uma nova reforma na nossa casa física, né? Porque a regeneração não chegou ainda. Então, o que é que acontece? A gente pensando nessa situação, num mundo cheio de dor, seja flor, floresça amor. Nós vivemos nesse mundo de dor, não é? A regeneração está bem longe. Então vamos fazer alguma coisa. Sabe aquelas florzinhas amarelinhas desse tamanho? Para qualquer mato que você passa, ela está lá, né? Eu presto muita atenção nas coisas. Eu faço caminhada de manhã, eu fico olhando tudo. Os passarinhos vai lá, põe o biquinho e anda outro dia. Passou pertinho do meu pé, eu falei, ai meu filho, quase que eu te esmago. E vai ali, ele está no habitat dele, eu que sou a xereta, né? E você vê que eles vão levando a sementinha. Estão ajudando a natureza. As abelhinhas estão lá, polinizando. Eu tenho uma jardineira na calçada da minha casa. De manhã, quando a gente sai para fazer caminhada, aquilo está assim, ó. Elas estão tudo lá, ó, picando aqui, picando ali, cheio de flor. Que a flor que eu tenho lá, ela só abre de manhã, quando é meio-dia ela fecha. Aí ela só vai abrir no dia seguinte. Aquilo é lotado. Aí apareceu lá as florzinhas amarelas. Eu falei, Vanderlei, as florzinhas amarelas aqui. Ele falou, gosta tanto da florzinha amarela que ela veio para cá. Então, o que ela está fazendo? O pássaro está fazendo a parte dele na natureza. Ah, aquela florzinha está fazendo o que lá? Ela está fazendo a parte dela. Ela está embelezando, ela está fazendo a diferença, porque as outras são grandes, enormes, ela é desse tamanho. Está embelezando a natureza, está exalando o seu perfume e ajudando a perfumar o mundo. E principalmente, né, um novo mundo que a gente espera. Então vamos ser uma flor. Nem que for desse tamanho assim, ó, não faz mal. Mas já é alguma coisa, não é? Pois é, meus irmãos. Enfim, ser útil, doar-se, representa a caridade incondicional. Então nós podemos doar, sim, e é necessário. Estender a nossa mão, doar alimentos, roupa, calçados, utensílios, o que for necessário para ajudar o nosso próximo. Agora, doar-se vai além do próprio gesto. Vai além do próprio gesto. Porque o doar-se exige vontade, perseverança, determinação. Não tem dia, não tem hora, não tem sol, não tem chuva. Chamou, você está lá. Não tem horário, né? É 11 horas da noite, está entrando pedido de enxoval, pedido de cesta básica. É urgente. Eu falei, e você levanta no outro dia, você vai fazer aquilo. A tua casa fica lá, você vai. É perseverança, determinação, boa vontade. Então, por isso que o doar-se exige muito mais. Que você vai doar você. O teu tempo, a tua consciência, enfim, o teu ser vai entrar em ação. E Emmanuel nos traz uma mensagem muito bonita a esse respeito, quando ele diz, bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Então, vejamos. Se não há recursos financeiros, cada um tem o seu trabalho, o seu tempo, o seu repouso. E tantos outros recursos, dos quais pode doar uma parte. E o sublime da caridade, nesse sentido, é procurar no próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, dos seus talentos, que a gente estuda muito isso na doutrina espírita, né? Os talentos que Deus nos deu,
e da sua capacidade e das suas mãos para realizar as suas intenções generosas. Né? Então aí está também, meus irmãos, o óbolo do pobre, a moeda da viúva. E um detalhe muito importante, este seria o sacrifício mais agradável a Deus, o doar-se, porque exige muito mesmo. Lembrando naquela frase bonita que diz, né, que mãos que doam amor nunca ficam vazias. Então, benditas são as mãos, né? Eu trouxe um poema muito lindo. Feliz Dia das Mães para todo mundo, porque Dia das Mães é todo dia, né? Aquele dia não, aquele dia é especial. Alguns filhos pegam a mãe, a família e vão para o restaurante. Outros vão para a casa da mãe. Aí a mãe se lasca o dia inteiro no fogão. Os netos só falta pôr fogo na casa. Aí à noite vai todo mundo embora, abraça e beija a mãe. No outro dia a mãe está lá, ó. Feliz Dia das Mães. Não, não é. Então, veja, é o que acontece. Eu via isso, eu falava, gente, leva para comer fora, leva para passear. Puxa, todo domingo vem aqui. Agora, do Dia das Mães também? E ainda traz visita junto? Coitada da mãe. Então, eu recebi esse poema em maio. Uma amiga minha que me deu. Eu abri meu WhatsApp de manhã, porque de manhã já está aquela lista, né? Ai, você olha assim e fala, Jesus. Tudo bem. Aí eu olhei, ela falou, olha o que eu encontrei maravilhoso para você. Você faz palestra, né? Quem sabe um dia você fala das mãos, não sei o quê, você lê esse poema. Eu lembrei de você e ela mandou um vídeo. Peguei só copiei, o vídeo está lá em casa. Eu lembrei de você. Falei, gozado, né? A palestra que eu vou fazer agora, reparemos nossas mãos. Então lá em cima está de olho. Está de olho. Olha só que coisa mais linda, gente. Eu amei. Para abrir a nossa consciência, para cair a ficha de muitos filhos, né? A mão da minha mãe. A mão da minha mãe segurou minha mão para atravessar a rua. A mão da minha mãe me aplaudiu de pé no teatro da escola. A mão da minha mãe assinou a cartinha da diretora. E a mão da minha mãe enrolou os brigadeiros do meu aniversário. A mão da minha mãe até já me segurou para tomar injeção. A mão da minha mãe me ensinou a ter força, foco e direção. A mão da minha mãe arrumou meu cabelo e a minha roupa. A mão da minha mãe já me protegeu de coisas que eu até nem sei. A mão da minha mãe amassou o pão que estava sobre a mesa. A mão da minha mãe me encorajou quando eu senti medo. Eu sei que essa mão um dia vai virar poesia e será o fim. A mão da minha mãe foi a mão que Deus usou para cuidar de mim. Olha que lindo. E quando a mãe fica de idade, né? Você não quer dar a mão para ela, não. Você deixa que se vira ou faz qualquer negócio. Contanto que não te incomode. Porque cuidar de um idoso não é fácil. Só quem cuida sabe. E você está ali segurando. E às vezes ela brincava, falou, eu segurei na tua mão para você andar, agora você tem que me carregar para tudo quanto é canto. Eu falei, é a troca. Agora eu seguro na tua mão e vamos embora. Então, cada vez que eu pegava na mão dela para sair, porque tinha que segurar, porque ela tombava de vez em quando. Era de repente, ela caía e acabou. E no fim acabou caindo mesmo, né? Mas aí já não estava segurando na minha mão, foi diferente porque foi dentro de casa. E quando eu pegava, não, dá a mão aqui, mãe, senão a senhora vai ter tontura e vai cair. Aí eu falei, o negócio é segurar na mão de Deus e vai. Eu falei, então vamos embora. Então ela segurou tanto na minha mão para me aprender a andar, e eu segurei na dela até os 95 anos. Não fiz muito, mas o pouco eu fiz, porque eu também não sei o meu dia de amanhã. Né? A idade chega. Se eu já estou assim agora, quando eu tiver, se eu chegar nos 90, aleluia. Né? Então eu achei muito lindo, é do Pedro Salomão. Aí ela falou, abre os vídeos para você ver. Eu abri o vídeo que ela mandou desse aqui, aí depois vem uma sequência de vídeos dele, mas são poemas de autoajuda, inteligente, sabe? Que rapaz inteligente. Eu amei isso aqui. Eu falei, olha, veio de encontro, porque justamente eu vou fazer uma palestra sobre as mãos. Olha que bom, né? Você vê como vem as coisas na mão da gente? Como diz aquela
mensagem, ajuda-te que o céu te ajudará. E é por aí mesmo, viu? Bom, deixa eu encontrar aqui. No livro Fonte Viva, na lição 174, intitulado Mãos Estendidas, vem nos elucidar que em todas as casas de fé religiosa há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Almas aflitas que revelam ansiedade, desesperança, aflições, enfermidades do coração. Não seremos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhante ao homem que trazia a mão seca? Certa feita, Jesus, entrando em um templo, deparou-se com um homem que trazia uma das mãos ressequida. E disse-lhe: estenda a mão. Ele a estendeu, e a mão tornou-se sã como a outra. Então, essa passagem, meus irmãos, ela vem nos trazendo um alerta muito importante. Olha só. Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar nossa atitude. Uma coisa é pedir por ter fé. Outra coisa é exigir, dar ordem. É justo pedir, e ninguém poderá restringir quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento e da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber, pois muitos aguardam a resposta materializada de Jesus. Eu creio que aqui nunca ninguém esperou nada disso, não, né? De pedir alguma coisa, mas assim, materializada, de preferência, né, Jesus? Se for do meu gosto, ai, vai ser ótimo. Olha só, negociando com ele. Quem somos nós para pedir alguma coisa? Nós temos crédito lá no banco espiritual? Ou está tudo no vermelho lá? Então, quantos que não pedem? Então, vejam só, alguns esperam pelo dinheiro, outros ganhar na loteria, outros evidência social, outros exigem a transformação imediata das circunstâncias na caminhada terrestre. A vida está de ponta cabeça, porque de vez em quando ela vira mesmo de ponta cabeça. Não é? Que nem estava a minha, estava assim. Eu só orava, punha na mão de Deus, era o que eu fazia. Se veio é porque é meu, então me dá força e coragem para aguentar, não é? Tem pessoas que não pedem, ela exige e ainda coloca o tempo, imediatamente. Meu Deus, Jesus, eu não aguento mais, dá um jeito, faz alguma coisa. Opa! Dando ordem para Deus, dando ordem para Jesus. Se a gente não obedece nem eles, que estão pedindo para a gente ser bonzinho, para ser caridoso, a gente às vezes não faz, não é? Então é o que acontece, ainda põe imediatamente. Põe o dedo lá, olha só. É interessante observarmos que Deus determina ao paralítico que estenda a mão atrofiada. Mas não lhe confere bolsas de ouro, né? Bolsas de privilégios, mordomias, dinheiro, nada disso. Jesus não oferece isso para ele, né? Nossa. O que Jesus faz? Devolve-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo, nas lides redentoras do bem, dos quais lhe cabia fazer o quê? Edificar-se e engrandecer-se. Então ele não recebeu a mordomia, ele recebeu a mão de volta para ir trabalhar. Então a gente pede nas orações da gente, quando a gente está no sufoco, em situações difíceis mesmo, e a gente aguarda o amparo, o auxílio, pelo menos da força, da coragem para seguir adiante, porque tem coisas que é difícil. Mas eles vão sustentando, vai te sustentando. E só na sustentação, porque senão ficava difícil. Portanto, meus irmãos, aprendamos a receber-lhe a assistência. Porque o divino amor restaurará nossas energias, mas não proporcionará qualquer fuga às realizações do próprio esforço. Ele não vai tirar fora. Não, você vai passar por isso, mas eu vou segurar na tua mão e eu vou junto. Não é? E é importante também termos sempre em mente aquela recomendação de Jesus, quando ele diz: quando deres esmolas, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola permaneça em oculto. E vosso Pai, que vê o que fazes em segredo,
vos dará a recompensa. Ainda aqui, devemos imitar o Pai em sua perfeição. Alguém pode até pensar, nossa, mas quem somos nós para imitar o Pai? Isso é uma figura, é um exemplo. Né? Quem somos nós mesmos? Mas nós podemos imitar o Pai em sua perfeição. Não está Ele nos socorrendo, nos amparando sem cessar. É sem cessar, é dioturnamente. Deus está olhando por nós. E nem por isso Ele nos lembra que lhe devemos. Alguém lembra o que fez em vidas passadas? Que se lembrar, não evolui. Entra em choque. Nem quero. A gente não lembra o que fez o ano passado? Ele não lembra. Ele dá oportunidade para você ir vivendo e se corrigindo. Coloca situações no nosso caminho que vai falar, agora ou vai ou vai. Né? Basta a gente saber o que ele vem. Então a gente vai imitar essa perfeição, mas de que forma? Aqui está dando uma bela de uma recomendação, né? Assim deve ser, meus irmãos, o nosso proceder. Beneficiar nossos irmãos do que estiver ao nosso alcance. O que a gente puder fazer pelo nosso próximo, que está no nosso alcance, vamos fazer, não é? E jamais deixar vestígios para ostentar e para alardear a nossa caridade. No livro Fonte Viva, ele nos traz, na lição 179, vem nos trazendo uma magnífica passagem do nosso Mestre Jesus. Está lá no Evangelho de João também, no capítulo 20. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos, abençoado a todos, traziam as marcas do sacrifício. Transpassada pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo no trabalho do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. Pois é, meus irmãos. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo e nos traz um exemplo muito belo. E que exemplo é esse? É uma tríade. Eu digo que é a tríade maravilhosa. Como essa tríade funciona? O coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realizam. E essa tríade está onde? Conosco. Ela é nossa. Nós vamos usar essa tríade maravilhosa ou para o bem ou para o mal, depende da nossa sintonia, depende do nosso ser integral. Então veja como funciona essa tríade maravilhosa. O coração ele vai inspirando, o cérebro vai raciocinando e as mãos vão executando. Então nós podemos ver o quê? Mãos que dirigem, mãos que constroem, mãos que semeiam, mãos que afagam, mãos que ajudam, mãos que ensinam, e por aí vai. Por outro lado, nós podemos ver mãos que matam, que ferem, mãos que apedrejam, mãos que incendeiam, mãos que roubam, e por aí vai. Como podemos perceber, em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos, que comandam e obedecem. E é também preciso e interessante nós nos conscientizarmos que todos, indistintamente, possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se exterioriza a nossa vida espiritual. E João, lá no seu Evangelho, no capítulo 20, ele vem nos aconselhando e nos alertando, dizendo o seguinte: reparemos nossas mãos, refletindo o que fazemos a cada dia, pois além da morte, nossas mãos exibem sinais da nossa passagem pela terra. E diz mais: as mãos do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As nossas igualmente falarão por nós, no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou lições da vida, de acordo com as próprias obras. Lembrando, meus irmãos, que as mãos são patrimônio sacrossanto do nosso aparelho carnal.
muito importante, a nos advertir que só devemos empregá-las a serviço do bem, a serviço da justiça e jamais na prática do mal. E lembrando aquela mensagem da Madre Teresa de Calcutá, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então eu tenho um outro poema aqui muito lindo, esse aqui faz muitos anos que eu tenho. Mãos que falam de Deus. Mãos que tecem a vida, mãos escondidas, mãos cheias de amor, mãos calejadas, sagradas, mãos crucificadas para aliviar a dor. Mãos empunhadas na luta, mãos na labuta e na luta do irmão. Mãos que acenam e consolam, mãos que agradam e tocam no meu coração. Toma, Senhor, tudo é teu, estas mãos que falam de Deus. Mãos que acalentam crianças, cheias de esperanças, se juntam em prece, mãos que esperam, alcançam, que tocam e sentem e muito agradecem. Mãos que estão sempre abertas, que rasgam a terra e matam a fome do irmão. Mãos que escrevem, acolhem, mãos santificadas, amassam o pão. Mãos que muito abençoam, mãos que perdoam e colhem flor. Mãos que acariciam e curam, que buscam socorro e alívio na dor. Mãos que levantam caídos, acolhem feridos, dizem, Deus é amor. Mãos cheias de ternura, regaço seguro, ninho acolhedor. Esse poema é de Jurandir Caetano Bezerra, está no livro Mensagens para o Ano Todo. E agora eu quero encerrar oferecendo a todos nós uma música muito linda, maravilhosa, de irmãos nossos lá de São Paulo, né, trabalhadores da mesma casa, que são o grupo Vozes Eterna. E a gente trabalhou muito junto, cantamos juntos nas várias apresentações. E é excepcional as músicas deles. Traga o seu coração os mares calmos da emoção para o caminhar. Feche os olhos para se enxergar, ajudando alguém a ver um mundo bem melhor. Busque em suas mãos, não ferir nem magoar. Procure alguém ajudar. Deixe adentrar o amor, esquecendo as lágrimas de dor que um dia vão ficar lá atrás. É preciso acreditar que cada um é capaz de melhorar seu mundo interior. É preciso acreditar que cada um é uma bela flor para um novo mundo buscar perfumar. Traga o seu coração os mares calmos na emoção para o caminhar. Feche os olhos para
enxergar, ajudando alguém a ver um mundo bem melhor. Busque em suas mãos, não ferir nem magoar, procure alguém ajudar. Deixe adentrar o amor, esquecendo as lágrimas de dor que um dia vão ficar lá atrás. É preciso acreditar que cada um é capaz de melhorar seu mundo interior. É preciso acreditar que cada um é uma bela flor para um novo mundo buscar perfumar. E assim nós vamos encerrando esse momento maravilhoso. Um detalhe da música que é interessante para todos nós, que está pedindo para a gente fechar os olhos e se enxergar. Difícil, né? Fechar o olho e olhar para nós. Mas quando é para olhar o outro, a gente abre bem e repara a roupa que está, o passado que está, o que falou, o que fez. Estamos ali atentos, não é? Mas nós precisamos fazer isso conosco, ser um juiz mesmo, mas ali, imparcial. Mas para isso nós precisamos silenciar a nossa mente. É a nossa grande dificuldade, porque a nossa mente é o tempo todo pensando, né? E reparando tudo que acontece, o que falou, o que deixou de fazer, olha, nossa, olha o que ela fez. E nós, né, as maravilhas. Então, que feche os olhos para se enxergar, silenciar a nossa mente e pensar como eu sou como ser humano. O que eu faço para a minha família? O que eu faço de bom? O que eu faço de ruim? E vai se questionando. Que a gente sabe o nosso ponto fraco e sabe onde a gente erra mais. Eu tenho o meu ponto fraco e esse aí é danado para me corrigir. Mas eu sei que eu tenho. E eu falo sempre, eu tenho a humildade de dizer, fui eu que fiz. Eu falando, não fui eu, não sei quem foi, não fui eu. Errei de novo, e aí? Uma hora eu tomo vergonha e faço direito. Mas tem que se olhar sem imparcialidade e com humildade. Errei. Né? Porque às vezes a gente se desculpa, aponta a culpa no outro. E o outro não tem nada com isso. E depois, como elas dizem nessa música, esse casal maravilhoso, o Celso e a Sandra, Vozes Eternas, é um espetáculo. Eles estudam música erudita, aquilo que quando você vai nas apresentações dele, era a coisa mais deliciosa. Eu trabalhava junto com a gente lá no centro e tudo, mas tem muito evento lá em São Paulo. Então os vocais são convidados a participar desses eventos, não é? E a minha filha cantava no Amor Fraterno, e ele, Vozes Eternas. E tinha um monte de vocal. Então é maravilhoso. Quando eles começavam, a gente ficava só assim. Era uma música mais linda que a outra. Eu tenho até os CDs deles lá. E é maravilhoso. E cada um é uma bela flor. Para o novo mundo buscar perfumar. Pois então vamos perfumar esse mundo com as flores do amor, da caridade, do bem, de tudo que nós pudermos fazer pelo nosso semelhante, né? Benditas sejam as mãos que semeiam amor, que semeiam paz, mãos que semeiam carinho, mãos que semeiam luz. E bendito é o coração que rega e colhe, não é? Que Deus abençoe a todos nós e obrigado pela atenção. É minha vez. Então nós vamos encerrando esse momento com muito amor e carinho.
Agradecendo a Deus, ao nosso Mestre amado Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer tudo que a espiritualidade preparou para que nós pudéssemos ser instrumento. Que cada um, com certeza, já está recebendo tudo aquilo que for merecido e necessário. E pelo muito que recebemos aqui essa noite, meus irmãos, eu peço que cada um de nós, vamos fechar os nossos olhos. E tudo que recebemos, nós não vimos, mas recebemos. Vamos fechar nossos olhos. Cada um agora, leva o seu pensamento na sua casa, naqueles que estão lá te aguardando. Leva o pensamento na sua família, naquele que está doente, naquele que está precisando de ajuda, que está precisando de emprego, que está precisando de equilíbrio e serenidade, de abandonar um vício. Cada um sabe o que está ao seu redor. Tudo que aqui recebemos nesse momento, Pai, que possa chegar ao nosso lar, com a nossa família, aqueles que estão lá no sofá assistindo televisão, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão passando com problemas graves. Oh, Pai de misericórdia, que chegue até eles esse momento de luz que estamos recebendo aqui e que através de nós possamos ser um canal a transmitir todo esse amor que recebemos hoje para toda a nossa família, para os nossos vizinhos, cada um nas suas dificuldades, mas que essa luz possa sair do fundo do nosso coração e chegar até o seu destino. Para todos aqueles que fazem parte da nossa existência, mas que cada um também seja uma fonte de luz para espalhar por esse mundo afora, onde houver dor, choro, lágrimas e ranger de dentes. Mestre amado Jesus, que a vossa divina luz se faça presente, consolando, confortando e carregando em teus braços os nossos irmãos necessitados, assim como nós também somos. Mas em especial, Senhor, nós pedimos que essa luz chegue no coração e na mente dos poderosos, que se dizem poderosos, aqueles que querem ganhar um pedaço de terra, destruindo o seu semelhante, provocando a guerra, a fome, a miséria moral, a miséria física, destruindo tudo, para depois sentir orgulho de ficar com tudo destruído, achando que é inteligente. Que inteligência é essa, Pai? Que vai brigar para ficar com algo destruído, com miséria, com fome, com sofrimentos. Que esses irmãos, Pai, sejam iluminados, guiados pela luz divina, para que um dia nós possamos respirar nesse planeta, meu Deus, sem guerra, sem fome, sem miséria, sem corrupção. Que a vossa divina luz, Mestre Jesus, desça sobre nós, sobre o planeta Terra, e nos proteja de tudo aquilo que não seja luz. Que a paz do Senhor esteja conosco, que possamos retornar aos nossos lares em paz, com segurança, com proteção, e um abençoado final de semana para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.